Querido amigo, hoje o nosso alvo é completar o estudo do capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos estudar João 15, 18 até 27. E esses versos, que formam a sequência das palavras do Senhor Jesus proferidas naquela quinta-feira à noite, poucas horas antes da sua entrega voluntária para morrer na cruz pelos nossos pecados, certamente vão nos trazer lições interessantíssimas. Ora, você deve se lembrar do contexto. Jesus e os 12 tinham tomado a refeição da Páscoa, Jesus tinha instituído a ceia memorial, Jesus tinha apontado para Judas como traidor e tinha apontado para Pedro também como aquele que o negaria. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos e ainda no cenáculo já lhes tinha prometido a companhia definitiva do Espírito Santo. Eles estavam a caminho do Getsemane, ou já tinham até chegado lá quando Jesus pronunciou as palavras desse capítulo e também do capítulo 16, que estudaremos nos próximos programas. Lá no Getsemane, de acordo com os outros evangelhos, é que Jesus teve aquele momento de oração em que provavelmente rogou a Deus em favor dos discípulos, como João registrou no capítulo 17, e lá naquela noite ele também orou por si, pedindo que, se fosse possível ao Pai, passasse dele aquele cálice que tinha que tomar. Mas, ao mesmo tempo, ele se colocou submisso à vontade do Pai, não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Muito bem. Lembrando desse contexto do programa passado, em que nós vimos 5 detalhes nos relacionamentos que devemos ter se desejamos ser discípulos frutíferos, no programa de hoje, nós vamos ver que Jesus reservou a parte final dessas instruções para falar sobre o nosso relacionamento com o mundo. Nós temos falado sobre o relacionamento com o Pai, com o Filho, nós temos falado sobre o relacionamento entre nós, irmãos. Agora, o relacionamento é com o mundo. Podemos ter como título, então, para esse parágrafo, a seguinte frase: o relacionamento do cristão com o mundo. Muito fácil, o relacionamento do cristão com o mundo. A proposição, a proposta desse texto, em resumo, ela pode ser colocada com a seguinte frase: todo cristão deve saber que enfrentará a oposição do mundo no desenvolvimento da sua vida. Eu repito, é uma frase que resume todos esses versos. Todo cristão deve saber que enfrentará a oposição do mundo no desenvolvimento da sua vida. Assim é que, nesses versos finais do capítulo 15, nós vamos encontrar 5 questões que devem ser respondidas sobre o relacionamento do cristão com o mundo. A primeira questão é: quais são as definições corretas? Nós vamos fazer nossas considerações para respondermos bem essa questão. Quais são as definições corretas? Há necessidade de entendermos corretamente as palavras do Senhor Jesus que João registrou. Qual é o significado que ele dá para a palavra mundo? Versículo 17. Ou então para vós outros, versículo 17. Para mim, versículo 17. Para Pai, versículo 23. Mundo, nesse contexto, significa o sistema humano global maligno, satânico, organizado segundo os princípios do egoísmo, da ambição, da ganância, da obstinação e prazer, que se originaram na mente deturpada de Satanás, que se opõe aos princípios divinos. Ora, Satanás, que lidera esse sistema, estabeleceu suas normas: roubar, matar e destruir. Quem disse isso foi Jesus, em João 10:10, conforme estudamos alguns programas atrás. Mundo também significa, nesse evangelho, as pessoas que são o alvo do amor divino. Você lembra em 3:16, porque Deus amou o mundo. Foi para a salvação do ser humano que Deus enviou Jesus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Nesse aspecto, mundo são aqueles que, por não crerem em Cristo, se opõem a ele e aos seus discípulos. Ora, uma terceira definição, a palavrinha ou a frase vós outros, refere-se claramente aos discípulos de Jesus, de todos os tempos. Então, eu e você estamos incluídos. Mas é claro que naquela ocasião referia-se aos 11 e tantos outros que criam que Jesus era o Messias de Israel. Eles que eram algumas centenas nesse evangelho foram chamados de ovelhas, discípulos,
ramos, isso é, são os cristãos genuínos que permanecem em Jesus nas suas palavras. Exatamente, entre esses, nós também que cremos verdadeiramente estamos incluídos. O pronome pessoal oblíquo, mim, refere-se a Jesus. Jesus, nesse evangelho, é o Verbo encarnado, a luz, o Cordeiro de Deus, a água da vida, o pão do céu, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira, o Filho de Deus, o Cristo, e é um com o Pai. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Só Ele merece a nossa obediência. E uma quinta definição é sobre a palavra Pai. Ora, Pai é o Deus, é a primeira pessoa da Trindade, é o Deus Criador, aquele que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar o ser humano. O Pai, junto com o Filho, envia um Espírito Santo aos cristãos. A segunda questão é: quais são as hostilidades do mundo para com os cristãos? Essa é uma questão que precisa ser bem pensada para ser respondida. Nessas palavras, além de falar sobre a sua partida, além de consolá-los com a promessa do Espírito Santo, Jesus mostra aos discípulos a realidade. Jesus é muito claro aqui, mostrando a realidade dos perigos que eles enfrentariam depois da sua partida. Conforme o texto, versículos 18 a 19, uma das hostilidades que os cristãos enfrentarão é o ódio do mundo. Ora, o ódio é aquela paixão, aquele sentimento que motiva alguém a causar ou desejar o mal a outrem. É a raiva, é o rancor, a antipatia que se sente por alguém. O ódio do mundo contra os cristãos não é porque as obras dos cristãos são más. Não. Ao contrário, porque as suas obras são boas e são feitas na luz, esse procedimento desperta inveja, ciúme, hostilidade e o ódio do mundo contra os discípulos de Cristo. Agora, há uma outra hostilidade do mundo contra os cristãos, que é a perseguição. Perseguição é incomodar, importunar, atormentar, flagelar. Ora, Jesus já tinha mencionado até que os discípulos seriam perseguidos, mas essa situação deveria ser encarada como uma bem-aventurança. Você deve se lembrar da passagem de Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa, por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Essa situação de perseguição também seria apresentada pelo apóstolo Paulo lá, e nós vamos estudar posteriormente, em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa perseguição é motivada por causa do nome de Jesus. O simples fato de nos apresentarmos como cristãos, não nominais, mas verdadeiros, cristãos comprometidos com a proclamação e a sinalização do reino de Deus, desperta uma hostilidade, desperta o ódio do mundo contra nós. Quando não queremos participar dos esquemas que o mundo nos oferece, dos esquemas que o mundo nos propõe, por sermos cristãos, aí sim, você pode saber. Eu creio que talvez seja a sua experiência. Aí nós despertamos o ódio e a perseguição do mundo contra nós. Querido amigo, esse ódio e essa perseguição do mundo contra os cristãos são realidades a que devemos nos acostumar. Mas sempre é bom reforçar a ideia de que isso só acontecerá se mantivermos uma vida ligada à videira, uma vida de testemunho exemplar, uma vida semelhante a de Jesus. É assim a sua vida? Você tem sido utilizado pelo mundo por causa do nome do Senhor Jesus? Por causa da sua boa conduta? Com o seu viver, você tem incomodado ou você tem passado desapercebido pelo mundo? A terceira questão, que merece uma resposta, é: quais são as razões dessa hostilidade do mundo? Veja que nós estamos tratando sobre o relacionamento do cristão e o mundo. E a pergunta que deve ser respondida, é: quais são as razões dessa hostilidade do mundo? Ora, elas são claras no texto. Nós encontramos 10 razões pelas quais o mundo nos odeia e persegue os cristãos. O mundo se levanta em hostilidade, primeiro,
Porque eles odiaram primeiramente a Jesus, versículo 18. Porque os cristãos não são do mundo, 19. Porque Jesus nos escolheu, 19. Porque o servo não é maior que o seu Senhor, versículo 20. Por causa do nome de Jesus, versículo 21. Porque não conhecem a Deus que enviou Jesus, versículo 21. Porque não ouviram a Jesus, versículo 22. O mundo nos odeia porque ao odiarem Jesus também odiaram o Pai, versículo 23. Porque não reconheceram as obras de Jesus como divinas, versículo 24. E a 10ª razão é porque essa hostilidade já estava profetizada, conforme o Salmo 35, Salmo 69, Salmo 109, isso tudo com base em João, capítulo 15, versículo 25. Querido amigo, veja que a hostilidade do mundo é dirigida a Jesus, ao Pai e a todo cristão genuíno que vive genuinamente a vida cristã. Aquele ramo que já está seco e que será lançado no fogo, esse que é um cristão nominal, ele não perturba o mundo. Aquele que não permanece em Cristo, esse não desperta a hostilidade do mundo. Mas aquele que tem uma vida verdadeira, esse vai despertar a hostilidade do mundo. Qual tem sido a sua experiência nesse aspecto? Você é um ramo que desperta o ódio do mundo ou você é um ramo que é bem aceito pelo mundo? A 4ª questão é como que nós devemos reagir a essa hostilidade. Nesse texto, nós temos 5 verbos que indicam 5 ações que devemos ter em reação a essa hostilidade do mundo. Primeiro, o cristão deve saber que o ódio que o mundo lhe dedica foi dirigido primeiramente a Jesus. Depois, o cristão deve lembrar, é a 2ª ação, de que Jesus, sendo o Senhor, se ele foi perseguido, nós que somos seus servos, também seremos perseguidos. Em terceiro, o cristão deve saber também que terá, e já temos atualmente, a presença do Espírito Santo em nós, o Consolador, enviado da parte de Jesus e do Pai para nós. Em definitivo, o Espírito Santo tem o ministério de testemunhar de Jesus. Agora pergunta-se, a quem o Espírito Santo vai testemunhar? Ora, ele testemunhará a nós, os cristãos, confirmando a divindade do Senhor Jesus, dando-nos plena segurança, mas testemunhará também no coração do homem sem Cristo. Para que ele possa se converter, mas testemunhará também para nós, dizendo que nós somos filhos de Deus. Essas palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, com relação ao seu ministério, que nós vamos ver no capítulo 16, 8 a 11, são muito próprias, porque esse é um ministério específico do Espírito Santo para com aqueles que não são cristãos ainda. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus, porque mesmo tendo um Salvador, como o Senhor Jesus, partindo de volta para o Pai, a sua missão de trazer boas novas não terminou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo deu e está dando continuidade a essa mensagem de arrependimento dos pecados e comunhão com Deus. E ele faz isso através da igreja, ele faz isso através de nós cristãos. Uma 4ª verdade, um 4º verbo que os cristãos devem saber é saber que ele, cristão, testemunhará. Exatamente. Por quê? Porque Jesus tem estado nele. Os apóstolos que experimentaram a presença física de Jesus e pagaram até com a própria vida pelo seu testemunho, de fato proclamaram o evangelho de tal maneira que em Tessalônica, quando você abre lá em Atos 17:6, foi dito o seguinte: esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Mas isso aconteceu lá no 1º século. Mas será que é só lá? Não, isso deve se repetir constantemente, continuamente. A nós, discípulos de Jesus, cabe a tarefa de continuar testemunhando. Por quê? Dele recebereis poder, isso é do Espírito Santo, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. Você se lembra de Atos 1:8? Sim. Pela presença do Espírito Santo em nossas vidas é que nós somos capacitados a testemunhar. Lá em Mateus 10, 19 a 20, Jesus tinha dito o seguinte: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala em vós.
Querido amigo, nós vemos por essas afirmações o ministério conjunto do Espírito Santo com os cristãos a proclamarem as boas novas da salvação, a exaltarem o Senhor Jesus. Em quinto e último lugar, mais uma ação que o cristão deve fazer é que o cristão não deve se escandalizar. Eu quero tomar agora emprestado uma palavra, um verbo, do capítulo 16, versículo 1, que nós vamos estudar no próximo programa. Mas essa palavra é importante. Não devemos nos escandalizar. Não devemos tropeçar quando tivermos que enfrentar essas hostilidades no seu relacionamento com o mundo. Não. O cristão firme em Senhor Jesus, nessa situação ou diante de outras dificuldades, devemos nos lembrar da palavra de segurança e esperança que o próprio Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, registrou em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sim, querido amigo, quando as circunstâncias da vida, quando as dificuldades cotidianas ou quando o mundo se levantar contra nós, é necessário nos lembrarmos que temos um Deus que está sempre atento às nossas necessidades e podemos confiar na sua bondade para conosco. Querido amigo, você pode testemunhar desse livramento que Deus proporciona aos seus filhos? Você tem experimentado esse livramento, esse cuidado divino no seu dia a dia? Se você tem experimentado isso, significa que você é verdadeiramente um filho de Deus. A quinta e a última questão que devemos ouvir e responder é: qual é o comportamento que Jesus espera dos seus discípulos? Ora, diante de toda essa hostilidade do mundo, que comportamento Jesus espera dos seus discípulos? Esta e última derradeira questão deve ser respondida e ela tem uma base de resposta no mesmo autor, em João, mas não no Evangelho de João, na primeira carta de João. Em 1 João 2, 15 e 17, nós temos então essa afirmação de João que responde a essa pergunta: qual é o comportamento que Jesus espera dos seus discípulos? Diz assim o texto, 1 João 2, 15 e 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Querido amigo, que texto! Que palavras tão claras! Que declaração tão especial! Vamos então analisá-las para percebermos qual é o comportamento que Jesus espera de cada um de nós que somos seus discípulos. Primeiramente, o cristão deve saber que não deve amar o mundo. Por quê? Porque é uma ordem, isso porque o verbo está no imperativo. Porque o amor do Pai é excludente. E porque o que existe no mundo não procede do Pai. Segundo, o cristão deve saber que não deve amar as coisas que há no mundo. Mas para isso devemos nos lembrar dos dois significados da palavra cosmos em grego, que é mundo em português. Primeiramente, o sistema sob o domínio de Satanás e os homens objeto do amor de Deus. As coisas que há no mundo referem-se às realidades que nos afastam de Deus, como na parábola do semeador. Pode ser a parte da semente que caiu à beira do caminho, significando aqueles que ouvem e não compreendem a palavra, e vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Pode ser a parte da semente que cresceu em solo rochoso e que logo foi queimada pelo sol, significando aqueles que ouvem e recebem a palavra com alegria, mas chegando a angústia, a perseguição, logo se escandalizam e desistem. Ou ainda, pode ser a parte da semente que foi sufocada pelos espinhos, significando aqueles que, mesmo ouvindo a palavra, os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza, tornam essa palavra infrutífera. Querido amigo, essas são as coisas que estão no mundo e que não merecem o nosso amor. O cristão também deve saber que a tentação não procede do Pai, mas procede do mundo. A tentação ocorre através da concupiscência da carne, isto é, através do desejo inerente da natureza caída, os apetites, as satisfações físicas, egoísmo, autossatisfação.
A tentação ocorre também através da concupiscência dos olhos, isto é, através do desejo inerente à natureza pecaminosa. Interesse próprio, ambição, desejo de ter, desejo de possuir. A tentação acontece também através da soberba da vida, isto é, através da concepção exacerbada sobre si mesmo. A arrogância, a autopromoção, o orgulho, a autoexaltação. O cristão deve saber que o mundo é passageiro, conforme o versículo 17 diz. Os desejos do mundo passam, são efêmeros, e quem controla o mundo já foi derrotado. Mas, finalmente, o cristão deve saber que a prática da vontade de Deus, como Jesus sempre praticou, nos garante a eternidade. Querido amigo, o que revela a nossa maturidade cristã é a obediência. O que demonstra a nossa maturidade cristã é a realização da vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, permanecemos eternamente. Quando praticamos a vontade de Deus, quando obedecemos o Senhor, confirmamos que somos possuidores dessa vida. Essa tem sido a sua prática? Você tem esse testemunho interior? Você tem em seu interior o testemunho do Espírito Santo confirmando a sua filiação com Deus? Como é que você tem se relacionado com o mundo? Veja que o mundo tem, por ser natural dele, hostilidade, ódio, perseguição contra cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, cristãos que, estando permanentes, fixados na videira, realmente demonstram um tipo de vida que ameaça o mundo. Uma vida santa, pura, correta, uma vida semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, avalie a sua vida. Mesmo diante das oposições, das hostilidades do mundo, que o mundo levanta contra cada um de nós, verdadeiramente, você pode dizer que você é cristão? Que você está fixado no Senhor Jesus, que você não é apenas um cristão nominal? Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo, mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Minha oração é que você tenha usufruído dessas lições e que a sua vida seja desafiada a se tornar cada vez mais agradável ao Senhor. Agradeço a Deus por sua capacitação e a você pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.